Mas a gente vai agora, se a gente falava do Hezbollah, para o Oriente Médio. A gente também fez a cobertura na segunda-feira a respeito da operação Carruagens de Gideão. Uma ofensiva de Netanyahu, ou melhor dizendo, de Israel sobre Gaza, na qual se diz que, ao fim, haverá controle completo de Israel sobre o território. Nesse esforço de guerra que se arrasta desde o final de semana, há também muitas críticas quanto à questão da entrada do auxílio humanitário. Muitas organizações, muitos países, o próprio Papa diz que a entrada de auxílio humanitário é insuficiente, que Israel deve agir para permitir uma entrada maior. O argumento israelense é de que o controle total do território para uma reconstrução, para a entrada de auxílio humanitário é necessário e que o auxílio humanitário poderia ser sequestrado, poderia ser utilizado pelo Hamas. Esses são alguns dos lados do argumento que, claro, envolvem também uma retórica mais ampla e uma série de nuances. A gente vai passar na sequência pelos últimos desdobramentos, coisa que vem de ontem para hoje e também algumas coisas que vêm de segunda-feira, mas um contexto de represália da Europa quanto a Israel. Isso é algo importantíssimo para a gente observar enquanto a gente tenta entender isso internacionalmente, porque a Europa é um mercado importantíssimo para Israel, principal parceiro comercial. Entendemos então na sequência o que acontece, a gente vai ver a ministra Kaja Kallas aqui do lado. Isso é um vídeo dela numa coletiva de imprensa recentemente. Aí está ela então. Isso é de uma coletiva de imprensa, teve uma série de desdobramentos importantes na coletiva, também falou sobre Síria, mas ela respondia perguntas a respeito de Israel e fazia o seguinte anúncio. A Comissão Europeia vai revisar o acordo comercial com Israel que regula as relações não apenas comerciais, mas também diplomáticas entre as duas partes. Isso pode levar ao seguinte: congelamento de bens, restrições financeiras e proibição de viagens. A coisa se centra na chamada Cláusula 2 do artigo de acordo da Associação União Europeia-Israel e permite a suspensão em casos de graves violações de direitos humanos. Seria a primeira medida formal do bloco para pressionar Israel, que intensificou, como a gente disse, uma ofensiva militar no sul de Gaza e mantém controle sobre a entrada de ajuda humanitária na região. O Ministério das Relações Exteriores de Israel repudiou a iniciativa, mas a decisão não foi unânime. Também existe uma divisão interna da Europa quando a gente fala a respeito do assunto. Espanha, Irlanda, Países Baixos e França estão mais associadas a essa questão de uma eventual revisão quanto a Israel, mas tem alguns outros países ainda com uma postura mais firmemente de seguir com a cláusula normalmente, seguir com o artigo 2 normalmente e evitar uma medida mais brusca. Entre eles a gente tem a Alemanha, Áustria, Hungria e República Tcheca, entre aqueles que entendem que Israel segue no direito de legítima defesa desde outubro de 2023. A Alemanha também, claro, tem aí uma questão histórica que é muito delicada quanto a Israel, afinal de contas é o país que perpetrou o genocídio da Segunda Guerra Mundial. No início do mês, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou Israel para comemorar os 80 anos de relações, melhor dizendo, 60 anos, de relações diplomáticas e se encontrou com Netanyahu. Esse é o desdobramento mais recente, coisas que acontecem de ontem para hoje e que também não são unânimes, com a Alemanha e alguns outros países contrários a essa revisão e França e alguns outros mais favoráveis. Vale a pena a gente falar que na segunda-feira veio o seguinte, a gente tem aqui uma imagem ao lado, isso é de uma condenação que foi feita por 3 países, França, Reino Unido e Canadá, quanto ao que acontece em Israel e que também pavimenta o caminho para a gente entender o que acontece agora. O que está escrito na tela é o primeiro parágrafo de uma declaração relativamente curta, mas dá para entender o tom. Declaração conjunta, isso então, 20 de maio, melhor dizendo, eu falei que foi na segunda-feira, foi ontem na terça-feira. A gente vai ler ela na íntegra. Pelo menos esse primeiro parágrafo. Nós nos opomos fortemente à expansão das operações militares israelenses em Gaza. O nível de sofrimento humano em Gaza é intolerável. O anúncio de ontem de que Israel irá permitir uma quantidade básica de comida entrando em Gaza é completamente inadequado. Nós convocamos o governo israelense para que pare com as suas operações militares em Gaza e imediatamente permita que auxílio humanitário entre em Gaza. Isso precisa incluir envolvimento com a ONU para garantir que seja devolvido... para garantir um retorno da entrada de auxílio junto com princípios humanitários. Nós pedimos que o Hamas libere imediatamente os reféns remanescentes. Claro, eles citam crueldade e tal desde 7 de outubro. Fica aí, então, o que foi dito por esses 3 países e o contexto no qual isso acontece. O Reino Unido também está trabalhando, foi anunciado ontem pelo chanceler David Lammy, com a suspensão aí unilateralmente entre Reino Unido e Israel como uma medida punitiva. O Reino Unido deixou a União Europeia em 2020, mas também trabalha em conjunto com esse esforço. Tudo isso acontece em meio a um contexto que tem que ser compreendido, e a gente tem feito a cobertura disso extensamente. Eu comumente falo que Israel é um país onde a questão militar e a questão midiática andam lado a lado. Um país que, com vitórias militares, comumente
acumula também derrotas midiáticas. Uma vez que conquista um objetivo no fronte militar em termos de segurança, também vem com repúdio internacional. Uma relação delicada e que também envolve a política interna do país. E tudo isso acontece enquanto, claro, tem a denúncia do Netanyahu em termos do Tribunal Penal Internacional, uma coisa amplamente polêmica, e Karim Khan é criticado por isso. Outras pessoas dizem que ele e o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, teriam que sofrer esse processo por questão de crimes contra a humanidade. Mas o fato é o seguinte: internamente, em meio a isso, há também processos quanto a ele envolvendo corrupção e questão da sua relação com a mídia. E enquanto ele fala que eles são perseguição política, os processos estão aí e isso acontece em meio a baixa aprovação. A gente entende na imagem a seguir o seguinte: isso é uma matéria do Times of Israel, mas foi uma coisa amplamente noticiada também pelo Haaretz, outros veículos israelenses de língua inglesa e em hebraico. E é sobre a aprovação de Netanyahu. Depois de muito desgaste ao longo da guerra, enquanto ele equilibra sucesso militar com derrotas midiáticas, essa pesquisa mostra que a coalizão dele no parlamento está afundando. Isso é o que se lê na matéria na manchete do Times of Israel. 60% dos israelenses querem que ele renuncie como primeiro-ministro. A pesquisa diz, eu leio aqui o subtexto da matéria, uma pesquisa fala que o bloco pró-Netanyahu cairia para 48 assentos se Bennett, o antigo premier Naftali Bennett, se disputar eventualmente para o cargo executivo. Quando se fala só do partido Likud, a situação é ainda pior para Netanyahu, quando não se fala de toda a coalizão que envolve ele. Então é uma situação de desgaste que ele também precisa administrar, seguindo adiante e vendo como lidar com o assunto. Enquanto isso, de fato, tem entrado pouco auxílio humanitário em Gaza, e essa é uma crítica que permeia também tudo o que acontece agora. A gente passa pela nossa apuração na sequência. Agências da ONU disseram hoje que os suprimentos ainda não chegaram, mesmo com a promessa israelense para a entrada de auxílio humanitário na faixa de Gaza. Os suprimentos ainda não chegaram à população. Israel diz que liberou 93 caminhões com ajuda humanitária. A ONU afirma que não consegue acessar os suprimentos. Os caminhões teriam entrado na região, mas estão parados na fronteira à espera de autorização do exército israelense para seguir. Esse bloqueio já dura 11 semanas. Logo antes da gente entrar no ar, veio uma confirmação de que ao menos 15 caminhões passaram hoje pela faixa de Gaza, mas desde o início do conflito existe a situação, que é a preocupação israelense também, pelo menos em retórica, pelo menos citada, de que muito disso é apropriado por grupos terroristas, apropriado pelo Hamas, e essa é uma preocupação que envolveria a necessidade de controle militar sobre Gaza. É um assunto delicado que divide opiniões, a gente continua monitorando a questão. Mas a gente resgata o seguinte: em maio do ano passado, o porta-voz do Departamento de Estado, então o Matthew Miller, ainda no Departamento de Estado sob o governo de Joe Biden, afirmou que o Hamas havia roubado carregamentos de primeiros socorros que haviam entrado em Gaza. Claro, é difícil fazer generalizações em um cenário histórico complexo. União Europeia, com a possibilidade de revisar o comércio com Israel, o que seria um duro golpe econômico, afinal é o principal parceiro, e o Reino Unido, mesmo fora da União Europeia, seguindo nisso. Não há unanimidade quanto à medida, mas há ameaça de ação conjunta por França, Reino Unido e Canadá. O auxílio humanitário, ao que as reportagens indicam no momento, não está fluindo e Netanyahu tem que conciliar um equilíbrio delicado entre uma vitória militar e o desgaste político interno e externo. A gente continua monitorando a situação.